Fala pessoal, esse é o episódio 76 do Resistência Podcast. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje eu recebo aqui a Elane Souza e o Daniel Oliveira para juntos a gente pensar sobre uma questão comum a muitos cristãos: a dificuldade de manter a prática de leitura bíblica. O tema desse programa vem em decorrência de uma sugestão dada por uma ouvinte que certa vez me disse: como ler e compreender a Bíblia? Já tentei e não consigo. Será que nós precisamos de todo um background teológico para compreender as Escrituras? Como é que eu faço para ler a minha Bíblia na minha casa sem alguém que me direcione e explique o que eu estou lendo? Ouvir as pregações de domingo à noite na igreja pode ser o suficiente para alimentar a minha vida espiritual? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Daniel, na tua opinião, por que muitos cristãos dizem não compreender a Bíblia? E mais, a falta de conhecimento acadêmico, ela pode ser um empecilho para que o cristão aprenda mais sobre as Escrituras? Qual a tua opinião aí a respeito disso? Então, Rodrigo, a primeira coisa que eu posso dizer sobre a leitura da Bíblia e a dificuldade de compreensão dela é que realmente a Bíblia, ela... Para não usar o termo difícil, porque o termo difícil dá uma conotação, sei lá, de alguns vão conseguir, outros não. Eu acho, sei lá, que a leitura da Bíblia ela é desafiadora. Porque ela sai daquela... ler a Bíblia, ela te leva a sair um pouco da zona de conforto. Ler a Bíblia não é estudar um livro de história. Não é igual ler um livro de contos do Rodrigo, né? Que ele planejou ali os personagens, não sei o que. Ler a Bíblia é você ler um livro que foi inspirado por Deus, foi escrito numa cultura totalmente diferente da nossa, né? Partes da Bíblia vão tratar de aspectos religiosos e práticas religiosas e práticas culturais que são totalmente diferentes da realidade que a gente vive. Então, quando você não se propõe a fazer o exercício de compreender, né, aquela época. Claro que tipo, em alguns textos ali no próprio Novo Testamento, os autores bíblicos do Novo Testamento, alguns fizeram questão de explicar uma questão ou outra ali de época, um embate que tinha de um grupo como o outro, né? O Mateus faz muito isso, ele esclarece as desavenças que tinha entre os samaritanos e os judeus, uma coisa ou outra ali no livro de Marcos que é esclarecida, mas principalmente da parte do Velho Testamento, é muito desafiador, porque você vai ler coisas ali que não são mais praticadas e você vai acabar tentando... você é desafiado a tentar compreender. Só que o ânimo disso tudo é que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e o foco todo, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, está na pessoa de Cristo. Então, tipo assim, quando você se propõe a ler a Bíblia, e quando você se propõe ler qualquer livro da Bíblia, você já tem um norte. Tipo, o que Jesus tem a ver com isso? Né? O que Jesus tem a ver com aquele sacrifício que Arão está fazendo ali dentro do templo, quando você está lendo ali o texto de Levítico? O que Jesus tem a ver com a retirada ali dos israelitas da nação do Egito? E essas coisas, tipo assim, você já tem um norte. Mas claro que... por causa dessas questões, muitas pessoas se desanimam, né? Muitas pessoas não querem progredir. Por exemplo, a maioria das pessoas, né, e eu também sou uma delas, quando começou a ler a Bíblia toda, a partir ali do livro de Gênesis, todo mundo começa bem. Porque Gênesis é um livro de boa, ele tem aquele tom de história, a família vai crescendo ali, vai saindo um personagem que é filho de fulano e ciclano, você vai acompanhando aquela saga familiar. Mas aí quando você entra no livro de Levítico, né, que a coisa começa a mudar, aí começa a entrar nos ritos, no sacrifício, a maioria das pessoas desanimam. E eu falo para vocês, várias vezes quando eu li a Bíblia, eu também passei por esse desânimo. Eu vim empolgadão no livro de Gênesis, chegou em Êxodo,
Quando começou o tabernáculo, começou a dar detalhes da coluna, o detalhe do portão, o detalhe da porta, o detalhe do Santo dos Santos, a gente começa a desanimar, porque a gente... Primeiro que a gente não quer exercitar a criatividade, tentar deslumbrar aquele lugar, né? Tentar deslumbrar aquela construção. E também a gente foca muito no detalhe do centímetro, do côvado e não sei o quê, e esquece que aquela construção foi feita com o objetivo de eu me aproximar de Deus. Então é normal todo mundo passar por esse desafio, muitas vezes por esse desânimo. Só que uma vez, depois de várias vezes eu fazer esse percurso, de chegar em Gênesis, correr, começar a andar bem em Êxodo e morrer em Levítico, de um tempo para cá eu desisti. Eu falei, não, eu vou vencer isso. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Deus quer falar comigo. E tipo assim, eu virei a minha percepção e a minha oração ao Senhor era, Deus, eu acredito na tua palavra, eu creio que isso foi escrito com algum objetivo. E eu não quero chegar em Levítico e desmorecer de novo. Me dá força, me dá iluminação para que eu possa ler esses livros e te compreender e aprender alguma coisa. E o Rodrigo, Will, os caras, assim, que quando a gente grava, várias vezes eu perturbo eles com as minhas percepções desses textos, que antigamente eu não tinha. E hoje eu me vejo muito feliz porque eu posso falar de Cristo sem estar preso só em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nas cartas de Paulo. Eu comecei a perceber que eu comecei a falar de Cristo usando o Velho Testamento, coisa que eu não tinha essa habilidade. Então, o estudo, essa entrega, debaixo da orientação de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo, vai fazer você quebrar esse paradigma. Porque isso é um paradigma, isso é uma coisa psicológica. Às vezes a gente já permite ser derrotado. Daqui eu não vou andar para frente. Mas acredita em Deus, acredita na perseverança, acredita no Espírito Santo iluminando a sua mente e te ajudando a vencer esses empecilhos que a gente cria para a gente mesmo. Agora, Daniel, você não acredita que para quem está ouvindo a gente hoje aí e não tem o hábito de ler a Bíblia, talvez o ideal não seja começar a Bíblia em ordem cronológica pelo Velho Testamento, exatamente por essa questão que você trouxe? Porque, como você disse, a gente pega o Velho Testamento e a gente tem ali toda aquela parte histórica de Israel, né? E aí você vai entrar em pormenores e coisas assim que não são da nossa cultura, coisas que já não estão mais em vigência e tal. Tudo bem, elas têm o seu sentido de ser, elas apontam para Cristo, né? Desde que você pega o sacrifício do animal e tal, isso apontava para o sacrifício de Cristo lá no Novo Testamento, e é muito importante ter essa compreensão. Mas você não acha que para quem não tem o hábito, começar pelo Novo Testamento não seria talvez um melhor ponto de partida? Sim, eu concordo. Por ser mais direto também, né? Eu acho assim, pro novo cristão, o cara que se converteu, já tá na igreja há pouco tempo, tá 0 quilômetro, a melhor coisa é começar realmente pelo Novo Testamento. Mas pro cristão rodado, né, cara que já leu o Novo Testamento várias vezes, já ouviu um monte de sermão sobre Jesus, já ouviu um monte de sermão em cima de Paulo, eu me cobrava muito isso, Rodrigo. Eu falo pra você, eu sou um cara que tô na igreja desde que eu sou criança, tenho 35 anos. Eu falei, cara, não dá, eu já cheguei numa idade que eu não posso mais ser um analfabeto do Velho Testamento. Pro cara que chegou novo na igreja, se converteu, conheceu Jesus, está começando a andar agora na graça, perfeito. Começa pelo Novo Testamento mesmo, lê muito o apóstolo Paulo, lê muito, né, o Pedro, lê Tiago, lê todos os evangelhos todos ali. Mas, a partir do momento que você ganha amadurecimento, até porque a própria leitura do Novo Testamento, ela te instiga a olhar um pouquinho o Velho Testamento. Porque, Jesus, ele vai falar, no Evangelho de Lucas, ele vai sentar lá, abrir o livro de Isaías e vai falar, eu cumpri essa profecia. Ele vai te instigar a ir lá no profeta Isaías. Né? No livro de Atos, quando eles falam que Jesus é o cumprimento da profecia que Deus fez para Davi, de que um herdeiro dele sentaria no trono. Calma aí, eu quero ler Davi, eu quero ver quando Deus prometeu isso para ele. Então isso vai te levar para onde? Para 1 Samuel, para 2 Samuel, para 1 Reis, 2 Reis, o livro de Crônicas. Você vai começar a se familiarizar com esses personagens que
estão totalmente ligados com a própria história de Cristo. Então, quando você começa a comer mesmo o Novo Testamento e lê, eu sinto que o Novo Testamento te pede, volta lá para você ver. Ele te impulsiona. Para mim, Rodrigo, eu falo para você, porque nesses 3 últimos anos eu tenho me dedicado à leitura do Velho Testamento. Uhum. E eu fui sentindo isso. E quanto mais eu li o Velho Testamento, mais o Novo Testamento fazia mais sentido. Mais o Novo Testamento se tornava mais claro. E tipo assim, eu conseguia ver aquela história de Deus toda que a gente fala, né? A história da redenção, que começa lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus promete que o herdeiro de Eva esmagaria a cabeça da serpente e que a serpente feriria o seu calcanhar. Quando você começa a ler o todo, você começa a entender a história completa. E, cara, isso é muito bom. É muito bom. Hoje, tipo assim, a alegria que eu sinto de, tipo assim, abrir um livro de Ezequiel, abrir um livro de Isaías, abrir um profeta menor e, tipo assim, e dialogar com o que eu tô lendo ali, com o que eu já li no Novo Testamento, é muito bom. E eu sinto Deus falando, e, tipo assim, eu sempre quis isso. Poxa, Deus, eu quero sentir o Senhor falando comigo em Sofonias, assim como eu sentia o Senhor falando comigo quando eu leio 1 Timóteo, quando eu leio Judas, quando eu leio Apocalipse, sabe? Eu não quero restringir Deus a um livro da Bíblia. Eu quero que Ele me fale como Ele é o Senhor de tudo, como Ele é o autor deste livro, que Ele fale através de todos os livros que Ele inspirou. E, tipo assim, eu tenho sentido significativamente essa mudança e essa minha percepção. E como, tipo assim, eu tenho admirado, cara, os evangelhos. E, tipo assim, eu fico impressionado com Deus, como é que os 2 evangelhos se completam. É uma coisa linda. Porque a gente tem uma diferença de 2.000 anos, 3.000 anos entre um e o outro. E a coisa, assim, é fantástica. Assim, é muito bom. E, Daniel, essa experiência que você está dizendo aí, lendo, né, o Antigo Testamento, eu tô tendo isso agora, porque agora eu peguei o Antigo Testamento para ler com seriedade, com bastante seriedade. E é maravilhoso ver esses apontamentos que tem para Cristo, né? Em coisas assim, leituras assim que você pensa assim que são chatas, mas que na verdade é muito rica em ensinamento e em revelação de Deus. Isso. Porque em 2 Timóteo fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, ou seja, é de Gênesis a Apocalipse. Claro que a leitura do Novo Testamento ela é mais fácil, né, para quem está começando agora. E Rodrigo indicando aí a leitura dos Evangelhos. Por experiência própria, eu indicaria para um novo cristão que está começando agora, né? Não pegar, ler os 4 evangelhos de uma vez. Lê um evangelho, passa para uma carta, lê o outro evangelho, aí lê uma outra carta, para não ficar muito maçante aquela leitura dos 4 evangelhos de uma vez, que às vezes a pessoa pode meio que desistir, né? Igual quando a gente chega, às vezes... igual quando a gente começa do início, né, que igual o Daniel disse aí, que Levítico é muito repetitivo, né, cheio de leis, e quando a gente começa em Gênesis é aquela história que parece uma novela, né, parece série. Você vai acompanhando, você quer saber o que vai acontecer, aí chega lá em Levítico, parece uma leitura chata, mas se você... pede direcionamento do Espírito Santo, né? Porque antes da gente começar a ler, a gente tem que orar pedindo entendimento a Deus, pedindo direcionamento. E ali você vai ver tanto cuidado de Deus, sabe? Demonstra muito do cuidado de Deus, da santidade de Deus, né? E essa ligação de Jesus e Arão, né? Como sumo sacerdote. É impressionante. A leitura da Bíblia é impressionante. Elane, a gente tem aqui o Daniel, que assim, por a gente conhecer o Daniel, né, a gente sabe que o Daniel é um cara que vai muito além da simples leitura da palavra, né? O Daniel é aquela pessoa que adquire livros teológicos, comentários bíblicos e tal. Ele leva a leitura bíblica a um nível mais acadêmico, mais profundo, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas também não são assim, como eu e você. Né? A gente lê alguns livros cristãos e tal, mas no geral a gente não chega a esse nível de dedicação acadêmica, não sei se o termo seria esse. Então, dentro disso, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência pessoal
com a leitura da palavra, né? Na tua opinião, assim, o que a leitura, a experiência de ler a Bíblia de forma cotidiana, devocional, ela pode proporcionar? O que isso tem proporcionado para a sua vida? Então, como o Daniel também havia dito, né? Ler a Bíblia não é um desafio, né? Eu penso assim que demanda muito esforço mesmo, porque não é algo que a nossa carne está inclinada para isso, né? Na verdade, a nossa carne está inclinada mais para uma preguiça em tudo que se diz crescimento espiritual, né? Para a vida da gente. Mas, em primeiro lugar, ela nos proporciona um relacionamento íntimo com Deus, né? Que é isso que a nossa busca deve se centrar nisso, né? Em buscar um relacionamento íntimo com Deus. E, em segundo lugar, nos proporciona direcionamento. Salmos 119:11 diz que guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? Então, assim, você buscando a intimidade com Deus através dos ensinamentos que tem na palavra, guardando a palavra, e em algumas versões da Bíblia diz que escondi a tua palavra no meu coração. Você vê que é algo muito precioso, né? Muito íntimo, né? Muito íntimo, muito precioso, né? Quando você tira um momento para ler a Bíblia, isso é investir tempo, né? Na sua qualidade de vida, na qualidade da sua vida espiritual. Porque às vezes a gente pode pensar que assim, que investir tempo de qualidade com filho, com esposo, com esposa, com família, ou tempo de qualidade com a gente mesmo, tipo, vou ficar tranquilo agora, vou assistir uma Netflix. Você pensa que investir tempo em qualidade de vida é isso. E às vezes a gente esquece de investir tempo de qualidade de vida na nossa vida espiritual, né? Aí a gente deixa isso para lá e a gente não separa um momento, né, para se relacionar com Deus. Isso é quase que um desrespeito, um desperdício do agir do Espírito Santo na vida da gente, né? Porque ele se revela a nós também. Porque não é, às vezes, falando agora para os cristãos, né, que já frequentam a igreja e tudo, e eu já andei assim por muito tempo, às vezes você acha que você vai se alimentar só do que o pastor diz para você no fim de semana, ou que um bom pregador tá falando no YouTube, né? Não que isso não seja necessário para sua vida. Claro que é, né? Isso te acrescenta, é útil, você vai aprender muito, você vai ser muito edificado, né? Mas o Espírito Santo de Deus tem coisas para você também. Deus tem muitas coisas para revelar através da sua palavra para a sua vida também. Porque às vezes a gente acha que uma experiência pessoal com Deus é você sentir um arrepio na hora que está cantando uma canção que você gosta, ou vivenciar um milagre, ou ver algo extraordinário, né? Mas uma vida de busca por um relacionamento íntimo com Deus, através de oração, da leitura, da palavra, vai te trazer experiências de proximidade com Deus, que só você e Ele vão entender. Porque às vezes a gente pensa assim, que experiência com Deus é você ver o extraordinário. Mas não é. Experiência com Deus também é você ali no seu cantinho, no seu momento, tirando um tempo de qualidade para a sua vida espiritual. Ele está falando com você através daquilo ali, né? E isso que esse momento íntimo seu com Deus, essa sua busca por Ele, essa sua busca por entender a palavra dEle, vai refletir na sua vida, vai trazer mudanças na sua vida e vai se refletir também lá fora, nos seus relacionamentos, dentro de casa, na forma de você encarar a sua rotina, em problemas, decisões, até nas atitudes mais corriqueiras, sabe? Traz essa diferença para sua vida, né? Você falava aí sobre aquilo que Deus tem para revelar para a gente, né? E eu até conversava com o Daniel isso em off aí antes da gravação, durante essa semana, né, que a gente estava pensando os rumos que a gente ia tomar com esse podcast, né? E a gente estava até falando dessa questão da revelação. Não é que o leitor vai ler a Bíblia e vai descobrir uma coisa nova a respeito da salvação e tal. Não é. Essa revelação está mais ligada à aplicação prática daquilo na sua vida. Exatamente. Né? Porque eu vejo que enquanto você está lendo a palavra, parece que aquilo está refletindo no seu... É como se fosse um espelho.
né? Você está lendo aquilo ali, você está se olhando, você está se observando, se analisando e pensando assim, cara, eu não estou em conformidade com isso aqui. Né? Quando a gente lê a palavra e fala assim, é isso que Deus espera de um verdadeiro cristão. E na mesma hora assim você pensa, cara, a minha vida tá de acordo com isso aqui. Né? Essa é a maravilha da leitura bíblica. Quando a gente fala em se relacionar, quando eu me relaciono com Daniel, eu converso com Daniel. Né? Eu me relaciono com a minha esposa, a gente senta na mesa para tomar café, a gente conversa. E essa é uma das formas de Deus conversar com a gente. Exatamente. Através da palavra. A gente, graças a ele, a gente tem um compêndio ali maravilhoso de milhares de informações, de direcionamentos, de verdades, de revelação, né, na palavra, não pessoal, mas geral, que, nossa, são assim, muito ricas para a nossa vida. E como a Elane disse, se a gente simplesmente se abstém de ler, porque já pega aquele preconceito assim de que, mas isso é muito difícil, né? A gente está desperdiçando uma bela oportunidade de entender pessoalmente ali, eu e Deus, o que ele espera de mim, o que ele quer da minha vida, né? Exatamente, é uma direção para suas atitudes e para você não pecar mesmo, como em Salmos diz, né? Porque às vezes a gente peca. A pessoa pode pecar por ignorância, mas pecar por ignorância também é pecado perante Deus, né? E ser ignorante implica em negligenciar a revelação de Deus. E Deus quer um povo esclarecido, né? E o esclarecimento você encontra na palavra, né? Isso faz a sua fé mais sólida, né? Isso faz o seu caminhar mais seguro, né? Esse relacionamento com Deus. E é um ato de fé em Deus também, né? Porque você se guiar pela palavra dele demonstra sua fé nele, né? E a palavra de Deus, ela é viva, né? E essa é a diferença entre livros seculares, né? E a Bíblia, né? É uma diferença para o entendimento. Porque, assim, para você entender a Bíblia, você não precisa apenas de entendimento intelectual. A diferença é o Espírito Santo que age em você, que te faz entender aquilo. Porque às vezes pode ter uma pessoa assim, nossa, muito intelectual, e que vai ler ali, vai entender, mas aquela palavra não move nada nela, sabe? Aquela palavra não produz nada nela. Eu, por exemplo, não sou teóloga e várias outras pessoas não, né, que não têm um conhecimento tão profundo, né, a respeito das escrituras. E eu pego a minha Bíblia para ler e ali, naquele texto em que eu estou lendo, eu sinto Deus falar comigo, sabe? E são experiências muito pessoais. E como a palavra de Deus é viva, por exemplo, às vezes eu leio um texto e mostro pro Rodrigo, olha, Rodrigo, isso aqui, olha, tá dizendo assim, 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 olha que legal, me fez pensar isso, isso e isso. E o Rodrigo vem e complementa aquilo dizendo uma outra coisa que eu não havia pensado, sabe? Olha como é vivo e como trabalha, sabe, dentro de cada pessoa de uma forma diferente. Esse comentário que a Elane fez sobre a questão do intelecto, a questão é se o Espírito Santo ilumina o teu intelecto para você compreender, né, a palavra de Deus. Isso. A gente vê ali em Atos 17, quando Paulo prega em Atenas, no Areópago, né, ali era o berço da filosofia grega, né? Os grandes filósofos, os grandes pensadores da época estavam ali. E muitos tiveram, né, dificuldade de compreender o que Paulo falou e muitos rejeitaram, porque já tinham na sua mente gravado os seus porquês, as suas respostas e rejeitaram, né, como eles disseram, a nova doutrina do apóstolo Paulo. Mas a gente vê lá também no próprio livro de Atos, em Atos 16, que Paulo pregou para uma vendedora de púrpura, a Lídia. E o texto diz, né, que... Atos 16, 14, que o Senhor abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo dizia. Então, essa experiência de ler a palavra de Deus também uma experiência com Deus, de Deus abrir o teu intelecto e fazer você perceber coisas que você não percebe. Exatamente. Que você não perceberia sem o Espírito Santo iluminando a sua mente, né? Quando a gente fala sobre a pregação de domingo, o pastor,
ele tem uma missão como pastor da igreja, que é o quê? Manter a igreja alicerçada nos pilares da fé em Cristo, nos pilares dos apóstolos, na salvação pela graça, Ele tem mais uma missão ampla de manter a igreja alicerçada naquele conceito que a igreja tem da fé cristã. Sim. Mas o pastor, ele não vai poder falar uma coisa particular para você sem que você se abra para ele, né? Sem que você conte, né, alguma coisa para ele, e talvez ele vai ter uma palavra de conselho lá em cima de um texto, alguma coisa. A leitura particular, ela entra justamente nesse ponto. É quando Deus vai trabalhar com você nas suas particularidades, daquilo que você conhece no teu mais profundo, naquilo que você sabe onde Deus precisa tocar, aonde Deus precisa trabalhar. Claro que Deus pode um dia, no sermão, ele iluminar o pastor, tipo assim, Deus está tão preocupado com você que ele vai usar o irmão lá, o pastor, no dia, e ele vai trazer aquela mensagem que vai te cutucar porque era para falar com você mesmo. Mas a leitura diária, Deus também faz isso. Exatamente. Né? Existe o porquê, a razão do pastor estar ali, de manter a igreja alicerçada nos pilares da fé, mas essa leitura particular é Deus trabalhando particularmente na tua vida, te mudando, te aperfeiçoando, entrando ali naqueles lugares que só Ele pode entrar e que só Ele pode conhecer. Porque as pessoas que negligenciam a leitura da palavra, elas estão perdendo essa oportunidade de ver Deus trabalhando efetivamente na sua vida. Então, quando as pessoas fraquejam na sua vida cristã, elas querem culpar o pastor não ora por mim, o pastor não me orienta, o pastor não me direciona. Tipo, o pastor, ele tem que... Claro que é responsabilidade do pastor cuidar da vida do rebanho, da vida espiritual, mas o pastor não conhece o teu interior, não conhece todos os teus detalhes. Ele pode ser usado por Deus para trabalhar na tua vida, se você pedir um conselho dele e etc. Ele pode usar a palavra de Deus para te iluminar, mas Deus quer trabalhar os seus particulares diretamente com você. Ele quer entrar no profundo do seu ser, junto ali do estudo da palavra, tipo, trabalhar os teus erros, trabalhar as tuas fraquezas, trabalhar as áreas que você precisa melhorar na sua vida. E essa leitura da palavra de Deus, ela faz isso. Porque a Bíblia está cheia de personagens com inúmeras fraquezas, com inúmeros erros. E quando o Espírito Santo ele te toca, ele fala contigo, ele pode usar só esse personagem fulano de tal, ele errou igual a você, ele está passando pela mesma coisa que você está passando. E tipo, você pode aprender com os erros, com os acertos dessas pessoas, e Deus pode falar isso. Quando você se percebe, como o Rodrigo falou, tipo, quando a gente lê uma história de um Davi ou de qualquer outro personagem, né? A gente fala mais dos mais famosos, mas tem tantos outros personagens que quando você lê a Bíblia mais profundamente, principalmente o Velho Testamento, você vai se identificar com essas pessoas, que Deus vai falar através da vida dessas pessoas para você e vai conseguir fazer você enxergar coisas da sua vida que você nunca percebeu. Mas só com essa entrega, só com essa entrega dizendo para Deus, fala comigo, Senhor, ilumina minha mente, que essas coisas vão acontecer. Tenho certeza que tem acontecido, pelo próprio testemunho da Elaine, que tem acontecido isso com ela. Isso tem acontecido em toda essa leitura nesses últimos 3 anos que eu tenho feito, tem acontecido bastante comigo. E falou muito, eu me identifiquei muitas vezes com o povo de Israel nos erros, nos acertos, principalmente, né, infelizmente, principalmente nos erros, mas foi positivo para eu melhorar, para eu crescer. Então, é importante, não dá pra gente viver só de domingo, porque domingo tem a sua razão de ser, e a leitura particular da palavra de Deus e a oração também tem o seu motivo de ser. A gente não pode negligenciar nem o domingo, mas nem a leitura particular da nossa vida. Exatamente. E às vezes o novo cristão, né, que tá chegando aí, ou às vezes a pessoa que já é, né, velha de igreja, mas que não tem o hábito de ler a Bíblia, de tirar o seu momento, né, com Deus diariamente. Além disso tudo, uma dica, né, que eu tenho para poder passar é que, primeiro, orar pedindo entendimento, né, que a gente já falou aqui, pedindo entendimento do Espírito Santo, analisar o contexto e comparar a sua versão da sua Bíblia com outras versões. Porque, assim, às vezes uma palavra que você não entende, em outra versão, vai estar mais claro para você, né? É a mesma coisa, só que dito em palavras diferentes, né? E um recurso, assim, que eu tenho gostado muito é uma Bíblia de estudo que eu tenho, que é uma Bíblia de estudo de aplicação pessoal,
né? Então, assim, usa esses recursos, sabe? Porque, assim, às vezes você ali, né, só com uma Bíblia que não tem um comparativo, que não tem uma chave bíblica, que não tem uma explicação, você vai, de repente, vai ficar confuso. Mas Deus também dá esses recursos pra gente, né? De analisar outras versões, de ter uma Bíblia de estudo séria, né? Eu acho legal também. Daniel, será que às vezes muitos cristãos se cansam de lerem a Bíblia? Será que porque eles descartam a aplicação prática do que leem, a transformação pessoal que deveria vir em decorrência da compreensão do que é a Bíblia, né? Do que a pessoa está lendo ali, e, sei lá, de repente as pessoas ficam apenas com a informação intelectual. Eu tenho um exemplo assim de pessoas conhecidas da mídia, assim, né? O Jô Soares mesmo, que disse que já leu a Bíblia não sei quantas vezes e tal. O Keith Richards, que é guitarrista dos Rolling Stones, ele dizendo certa vez assim, eu já li a Bíblia, mas não vi nada demais ali não e tal. Porque as pessoas não têm aquela... talvez o auxílio do Espírito Santo na leitura. Leem como um livro qualquer, né? E a pergunta que eu tenho para você, na verdade, já ficou lá atrás a pergunta, eu já fui dando exemplo aqui, mas será que as pessoas não se cansam por isso, por ler a Bíblia como um livro qualquer, né, descartando a aplicação prática, na tua opinião? Isso aí, Rodrigo, pode ser uma verdade, né? Para quem encara a Bíblia como, sei lá, uma filosofia qualquer, ou mais uma de muitas, realmente não vai levar a sério aquilo o que a Bíblia está falando, as orientações que ela dá. Uma mente que não está sendo iluminada pelo Espírito Santo vai descartar isso aqui, mas como uma coleção mais uma coleção de sabedoria de um povo antigo, e ponto final. Mais uma doutrina, mais uma religião vazia, criada pelo homem, etc, etc. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, e o Espírito Santo certifica que isso é verdade, isso muda a nossa experiência. Eu gosto muito daquele texto quando os discípulos, né, Jesus fala que quem não quiser comer a carne dele, né, quem quiser ser discípulo dele, quem quiser ter um relacionamento real com Jesus Cristo, né, vai ter que comer a sua carne e beber do seu sangue, ele falando da sua morte, né? E aí as multidões se escandalizaram com o seu discurso, e Jesus virou para os seus discípulos e os desafiou ali na fé, falou, vocês querem ir embora também? Vocês acharam o meu discurso muito... no caso ali o discurso de Jesus era escandaloso. No caso das pessoas citadas pelo Rodrigo, a Bíblia é irrelevante. E aí Jesus faz esse desafio, né? Vocês querem ir embora? Vocês acham ou é escandaloso ou é irrelevante? E eu gosto muito da resposta de Pedro. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa é a diferença. E essa é a percepção que o cristão tem. Eu não estou lendo só um livro. Isso aqui são as palavras da vida eterna. Para o mundo Jesus é só um filósofo. Não, Jesus é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado agora no trono de Deus Pai, do lado de Deus. Cara, isso faz toda a diferença. Eu gosto de João 4, quando Jesus prega para a mulher samaritana e ele começa a revelar as verdades ali. Eles têm tipo um embate teológico da época, a percepção dos samaritanos, e Jesus traz a percepção dos judeus e revela algo a mais que os judeus ainda não tinham percebido sobre o que viria a ser o reino, né? Eles estão discutindo ali a questão do templo. E aí a samaritana leva Jesus para Samaria ali, ele termina de pregar, e eu gosto muito dos testemunhos dos samaritanos. Eles falaram assim, versículo 42 de João 4, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É essa a diferença. Você percebe que Jesus entrou ali em Samaria, quando ele começou a conversar com ela foi iluminada, ela entendeu a mensagem, ela entrou e trouxe. E aí eles ouviram primeiro a mensagem dela, mas o que fez a diferença é quando Jesus disse, e a mensagem de Jesus entrou Ixi, Maria, não vai ser essa palavra. Significativamente. Muito obrigado, Rodrigo. No coração desses homens.
É esse o poder do evangelho que nós, que quando estamos lendo a palavra, temos que ter. Eu gosto quando também o apóstolo Paulo, ele está ali corrigindo os Gálatas, porque eles estão sendo seduzidos pelos judaizantes ali, pelo aquele movimento que quer afastar eles da graça de Cristo. Ele fala: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado. Eu lendo aqui, já que estava falando negócio de teologia, eu lendo um comentário do Calvino sobre esse texto, ele fala, tipo assim, que a pregação de Paulo era tão enfática, tão cheio de poder, tão debaixo da autoridade do Espírito Santo, que quando ele pregava, parecia que a pregação, parecia que quem ouviu, e Paulo está defendendo a pregação dele aqui, é como se tivessem visto Cristo crucificado. Então essa é a diferença, que quando eu leio o Evangelho de Cristo, e lá quando João Batista vira assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando eu leio essa palavra, o Espírito Santo frutifica no meu coração que isso é verdade. E eu consigo perceber João Batista não só falando para os discípulos dele, mas falando para mim: Daniel, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Cordeiro de Deus que pode te salvar, que pode te purificar, que ele é teu rei, ele é teu salvador. Essa é a diferença. E essa é a dificuldade que os cristãos encontram quando lê a palavra de Deus. Eles veem João Batista falando para os seus discípulos e não conseguem fazer João Batista falar para si mesmo. Não, João Batista disse isso para mim. O Espírito Santo, sabe, ele faz isso. Ele faz aquelas palavras de João se tornarem tão fortes, tão verdadeiras, que quando você ouve aquilo, causa um impacto. Muda a tua estrutura, porque é o Espírito Santo de Deus, né? O apóstolo Paulo fala isso, que o Espírito de Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, de que o que está escrito aqui é verdade, de que as promessas, de que a vitória de Cristo conquistada na cruz testifica no nosso coração. Acho que essa era a palavra que eu estava procurando. Testifica, ratifica, sabe? Aquilo escreve no profundo da nossa alma. É essa experiência que nós temos que ter quando nós estamos lendo a palavra, sabe? Quando Jesus está morrendo ali, crucificado na cruz, ele fala: está consumado. Cara, eu tenho que vibrar com isso. Realmente está consumado. Toda a dívida foi paga. Quando o apóstolo Paulo fala ali em Romanos: quem poderá nos separar do amor de Deus, sendo que Deus fez de tudo para nos aproximar dele. Então, quando a gente abraça essas verdades, quando a gente começa a ler esses livros e essas verdades entram testificadas pelo Espírito Santo, tudo muda. Tudo muda. Não dá para eu ficar como eu sou, não dá para você ficar como você está, porque são verdades. São verdades. E é esse espírito que eu quero que o nosso ouvinte ele perceba. É esse ardor, esse calor do Espírito Santo, não aquele, como a Elaine falou, não é um arrepio psicológico, mas realmente algo, uma experiência espiritual de você ler a Bíblia e sair dessas 4 letras, sair dessas páginas de papel e sentir isso queimar como vida dentro do seu coração. É você sentir essas letras e essas verdades sendo escritas na sua mente, sabe? Sendo gravadas ali dentro do seu coração. Ô Dani, e quando você vive isso, exatamente isso que você está falando, quando é verdadeiro, é profundo, é uma alegria misturada com uma certeza que não dá para ser arrancada de dentro da gente, porque você entendeu, e quem moveu isso não foi a tua psique, é o Espírito Santo, na minha vida, na vida da Elaine, na vida de quem lê e entende. Esse tipo de compreensão faz você entender por que como a gente viu na televisão ano passado, ano retrasado, o Estado Islâmico botando 20, 25 cristãos egípcios de joelho e degolando eles, enquanto eles adoravam a Deus cantando. Uhum. Você entende? Sim. Porque, cara, aí você entende por que as pessoas estão naquela posição ali, que não estão desesperadas, não estão gritando, porque a certeza de para onde eles vão e de quem eles são e de tudo isso, para onde eles vão e de quem eles são, é consequência daquilo que Cristo fez na cruz. E a certeza é tão profunda que você pode ameaçar, como a gente viu ao longo da história, né? Cristãos sendo ameaçados assim: se você não negar o seu Deus, você vai morrer. Então eu vou morrer, né? É muito bonito, é muito profundo, cara. E, cara, só enche o coração de alegria saber que por alguma razão Deus olhou pra gente e decidiu se revelar a nós. Sabe? Porque se não fosse por ele, cara, a gente podia ser igual esses outros que eu citei aí, cara, e olhar a Bíblia assim e falar assim: tá bom, é a história dos judeus, muito bonitinho, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar comida na mesa, eu tenho que viver minha vida.
eu tenho mais o que fazer, né? Aham. E, cara, louva a Deus por isso. Graças a Deus. E Deus nos dá oportunidade e liberdade para isso, né? Liberdade para conhecer Ele pessoalmente, para ter essa intimidade com Ele, porque a gente já até viu em alguns programas aqui do Resistência, vários lugares no mundo onde as pessoas não têm liberdade para isso, não têm liberdade nem para ler a palavra de Deus à luz do dia, tem que se esconder, né, para poder cultuar. E essa oportunidade de conhecer Ele pessoalmente é um convite muito gracioso que Ele dá pra gente, pessoas tão indignas, né, eu e você. É precioso demais, é um favor, não é um presente sem valor que você coloca em qualquer canto e esquece. É um presente para ser valorizado. Né? É o tal do favor imerecido, né? Que a gente aprende na igreja, né? Um favor de Deus que a gente, em hipótese alguma, merece. Que a gente não merece. Essa alegria, Rodrigo, que você citou aqui, eu lembro do Atos 8, quando Filipe vai lá pregar o evangelho pro eunuco. O eunuco que estava ali dentro do carro de viagem ali, estava lendo o profeta Isaías, estava meio complicado para entender, e o Espírito Santo leva Filipe para pregar para ele, para esclarecer. E aí ele recebe aquilo, sabe, com tanta fé, e aí, pô, tem água aqui, posso ser batizado? Vamos encerrar então essa... Você crê no Filho? Cara, que eu creio. O que precisa, né? O que precisa para ser batizado? Batiza? E é muito interessante que, normalmente, as pessoas, quando leem o livro de Atos, elas enfatizam muito a questão do dom de línguas, que normalmente se manifestava quando as pessoas eram batizadas. Só que esse texto de Atos 8, justamente quando o eunuco ele é batizado, diz o texto aqui, quando saíam da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Tipo, cara, a história daquele cara foi mudada naquele dia. Profundamente, né? Precisou só só precisou aquele dia. Ele tá ali, a gente tá falando aqui da Bíblia toda, o cara tava lendo o livro o livro de Isaías, né? O profeta Isaías, e o Filipe chegou ali, cheio do Espírito Santo, a palavra foi pregada, e o cara, tipo, Filipe saiu de cena, mas a alegria do Senhor, a alegria da salvação, o Espírito Santo ficou. E o cara ficou cheio de júbilo. E a gente tem que ter isso. Tipo, eu não posso passar por um texto desse de Atos 8 e ficar, nossa, que lindo, que maravilhoso. Agora vamos para Atos 9. Calma aí. Eu quero saber que alegria é essa que esse eunuco sentiu. É a alegria da salvação. É a alegria de ser um redimido, de ser um salvo, de ser um perdoado, de ser um filho de Deus, de ser alguém que vai ressuscitar quando Jesus voltar, de alguém que vai viver no novo céu e na nova terra. Oh, essa é a alegria. Cara, e aí entra o que eu falei, o que eu fiz na pergunta, a questão de descartar a aplicação prática. Como é que alguém que entende, do jeito que a gente está falando aqui agora, descarta a questão prática, que é a mudança de vida? Sabe, como uma pessoa que entende do que foi perdoada se resiste a perdoar o outro? Né? Como alguém que entende o bem que Deus fez, faz o mal ao outro e vive bem com isso, com a sua consciência? Não dá, cara, não dá para descartar a aplicação prática disso na vida, né? Um exemplo, você falou assim de fé prática. Eu lembro quando eu estudei ali o livro de Levítico, aí tem a história lá do Deuteronômio, que tem a questão do levirato, que o cara tem que, quando perdia a mulher, tinha que casar com o irmão para dar descendência aos israelitas. E, tipo, a gente passa por isso, tipo assim, nossa, que mais uma lei, tá? Entendi que eles precisavam disso. Só que quando eu li e compreendi que isso era benéfico, e quando eu li o livro de Esther e eu vi Boaz, né, numa época em que todo mundo, a época dos juízes, ninguém obedecia, e pelo fato dele ter obedecido à lei, né, outros mandamentos da lei de socorrer o pobre, quando eu vi ele fazendo isso por Ruth e por Noemi, eu falei, caramba, isso é muita graça. Aí um cara que compreendeu, né, que se colocou no lugar do próximo, e Boaz, por Ruth e por Noemi, ele fez aquilo que Jesus falou lá no Novo Testamento, né? Qual o fundamento da lei e dos profetas? Ama teu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Tipo, quando eu li o livro de Esther, aquela lei que para mim era uma coisa sem sentido, quando eu vi Boaz fazendo, a atitude dele, o sentimento dele em relação àquelas duas mulheres, eu falei, cara, isso é graça. Quando eu li, eu fiquei maravilhado, eu me emocionei com aquele cara.
E tipo assim, tudo bem, eu não sou um judeu, eu não tenho que casar com a mulher do meu irmão, mas esse mesmo amor, esse mesmo sentimento de misericórdia pelo outro que está no estado pior, continua. Mas esse amor diz a respeito a todos. E tanto eu quanto Boaz estamos cumprindo o que Jesus disse. Ama teu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Isso aí, cara. Elane, a gente vive numa época de imersão no entretenimento, né? As pessoas hoje em dia, cara, seja no celular, seja na televisão, seja na Smart TV, é Netflix, é internet, são dezenas de redes sociais. E aqui em casa a gente percebeu como que rede social toma tempo da gente e tempo de qualidade, né? Tanto que a gente resolveu dar uma reduzida drástica, né, em redes sociais. A minha pergunta para você é a seguinte: você acredita que o fato de muitos cristãos não lerem a Bíblia e alegarem assim que porque eu não consigo compreender, porque é muito difícil, porque eu não tenho quem me ensine, né? Tudo isso que a gente veio conversando até aqui, você acha que isso pode ser, na verdade, uma manifestação da preguiça, uma manifestação do comodismo, sabe? Porque, tipo assim, é muito mais confortável ficar deitado no sofá assistindo Netflix do que buscar essas coisas. E mais, como fazer para sair dessa, no caso do ouvinte que tiver nessa inércia espiritual, e começar a se relacionar com Deus efetivamente através também da leitura bíblica? Então, e aí nós temos 2 pontos, né? Porque realmente é muito difícil. O comodismo, ele é muito mais fácil, né? E você se empenhar em algo que traz benefícios para você demanda mais esforço. A gente pode comparar aí com uma academia, por exemplo. Se você só pagar a mensalidade e não ir, não se esforçar, você não vai ver resultado, né? Da mesma forma a vida espiritual da gente. A gente tem que ter... É uma questão de hábito e de prioridade, né? Então são 2 pontos. Primeiro é você saber da necessidade de um relacionamento mais profundo com Deus. É você identificar essa necessidade. É você saber que você tem essa necessidade de ter um relacionamento mais profundo com Deus, né? Ou essa deficiência, né? Você identificar que você precisa, né? De ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? E é o Espírito Santo de Deus que te move para isso, né? Cabe você a dar ouvidos, né? A partir do momento que você sabe que você precisa disso, você não pode mais ficar no lugar onde você está, né? E depois o segundo ponto, que é a partir do momento que você reconhece isso, você tem que estabelecer prioridade e ter disciplina, né? Porque, como eu disse lá no início, a nossa carne, ela tende a ser preguiçosa para as coisas espirituais, né? Nós, por natureza, a nossa natureza carnal é inclinada para outras coisas e não para isso, né? Mas, a partir do momento que você fortalece o seu espírito, que você escolhe isso, porque é uma questão de escolha, você orando, buscando a dependência de Deus, tudo flui melhor e não fica mais tão difícil. O que acontece é que às vezes a gente fica acomodado, não busca e fica se alimentando do alimento de outras pessoas. Aí eu volto naquilo que o Daniel estava falando, que a gente entrou no outro bloco lá do Daniel, em que a gente falava a respeito de se alimentar só do que o pastor diz e tal. E quando o Daniel disse que você precisa buscar uma experiência pessoal sua com Deus, né? Que é aquela experiência que você tem de fim de semana, de pregação, é um outro patamar, é uma outra coisa. E diariamente você precisa do seu alimento. Me veio à mente, assim, aqui agora, a seguinte imagem. Uma pessoa contemplando uma paisagem e descrevendo essa paisagem para você. Você vai visualizar, né? Você vai mentalizar aquilo que a pessoa conseguiu te passar. Mas com certeza a experiência dela foi muito mais profunda do que ela conseguiu descrever para você. Assim acontece nas experiências pessoais. Porque às vezes você tá ali no sofá e você fala assim, agora vou me alimentar das coisas de Deus. Coloca lá
um vídeo de alguém falando alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Ah, aquilo é legal, aquilo que ela conseguiu passar para você. E essa experiência é uma experiência pessoal minha, tá? Eu pensei assim, vou começar a ouvir mais das coisas de Deus. Aí você ouve e aquilo mexe com você. Aí eu pensei, em determinado momento eu pensei assim, bom, eu tô me alimentando disso, essa pessoa está me passando isso, e está sendo muito bom para minha vida, mas e eu? Deus falou isso e isso nesse texto ou nessa passagem bíblica para essa pessoa e ela tá passando para mim. Mas eu também posso ter experiências com Deus através da leitura da palavra, através do meu momento a sós com Deus. Então, assim, da mesma forma que a pessoa tá olhando uma paisagem e descrevendo para você, você só vai ter aquilo que ela consegue transmitir. Você também pode olhar você mesmo, a sua paisagem, e ter a sua própria experiência, a sua impressão, né? E ali complementar com a experiência da outra pessoa e vice-versa. Aí vai essa troca, né? Porque é aquilo que eu disse no início, né? Da gente estar conversando, de repente um texto fala comigo algo que de repente você não se atentou para aquele detalhe, ou, né, a sua busca era foi falar, o Espírito Santo agiu de uma forma diferente na sua vida do que na minha, né? Vamos colocar assim. E aí que vem essa troca, sabe? E assim, eu vou só recebendo, e eu não tenho nada para dar em troca. E o meu alimento, sabe? Então chegou um momento assim que eu queria ver o que o Senhor queria revelar para mim, sabe? Não só me alimentar da experiência do outro. Então, assim, esse comodismo de você sentar e você achar que só porque você viu aquelas lives no Instagram, ou só porque você viu aqueles vídeos no YouTube, você está cheio. Não se contente só com isso, sabe? Saia desse comodismo, porque Deus tem muito mais para você, sabe? Através da sua própria experiência com Deus, sabe? Essas coisas, essas pessoas que te incentivam a buscar, as pessoas que você ouve, e aquilo traz uma percepção da palavra de Deus, ou fazem você pensar de alguma forma, é bênção, é abençoado, sabe? Mas procure você mesmo ter as suas experiências. E eu vou te falar, assim, por experiência própria, Deus tem muito para acrescentar na sua vida. Então, assim, se você acha que você é cheio quando você ouve algo de alguém, continue ouvindo, sabe? Continue honrando essas pessoas, né? Ouvindo, mas você vai ser ainda mais cheio se você buscar você mesmo ter as suas experiências e você mesmo consumir o seu alimento, sem precisar que o alimento venha de outra pessoa. Com certeza, Elaine, porque quando você começa a ter esse estudo bíblico, eu vou falar uma coisa que é uma experiência minha. Eu não consigo ser mais passivo em sermões que eu ouço na internet, ou que eu ouço do pastor da minha igreja e do presbítero, porque quando eles estão falando de um texto, eles estão fazendo os seus pontos, a minha mente ao mesmo tempo está trabalhando em cima daquilo que eu já li e que tem a ver com o que eles estão falando. Eu não fico, sabe, divagando da mensagem que o pastor está pregando, mas eu tomo parte. Não, porque realmente ele está falando isso, mas aquele texto tal fala isso, que acrescenta, e está correto isso que ele está falando por causa disso, sabe? Você começa... até o sermão de domingo passa a ser algo muito mais interessante, porque você conhece aquilo que ele está falando. A pregação, ela testifica. Aquilo que você tem ouvido de Deus está testificando com o que o teu irmão está falando ali. Né? Várias vezes aqui, alguns casts, a gente não participa de todos os casts, mas quando a gente não participa, a gente ouve. E cara, eu fico, né? Eu acho tão legal, né, que a gente anda todo mundo na mesma vibe, que a gente fala praticamente, sabe, a mesma coisa, tá todo mundo na mesma linha, e quando a gente acrescenta, tá um somando na vida do outro, e quando a gente não grava, a gente, às vezes dá até aquela sensação, poxa, queria estar tanto nesse cast, foi tão gostoso, mas foi bom, porque você aprendeu,
mesmo você não estando ali, mesmo você não estando gravando. E os ouvintes do Resistência, eles têm que ter essa experiência. Vocês podem não estar aqui gravando com a gente, mas, sabe, a vida de vocês tem que ser tão intensa, tão maravilhosa quanto a nossa é. Porque a gente não tem nada demais. Eu sou pecador, o Rodrigo é pecador, a Elaine é pecador, os demais membros do cast também são problemáticos. Todo mundo tem problema, ninguém é perfeito, ninguém é santarrão aqui, sabe? Ninguém tá cuspindo santidade, a gente tá cheio de defeitos, mas nós estamos buscando um pai que nos ama e que está nos aperfeiçoando a cada dia. Nós estamos buscando um pai que cada dia nos reconcilia com ele mesmo e que nos chama para essa proximidade com ele e que nos traz para esse crescimento espiritual. Cara, que amanhã seja você que está ouvindo, que esteja aqui no cast gravando, contribuindo. Às vezes a gente vê ali no próprio grupo do Resistência, a galera contribui um texto ou outro ali, aquilo edifica tanto a gente. Vocês acham que só porque vocês não gravam, vocês não edificam a gente? Uma palavra que sempre tem a galera que deixa um texto ali, um comentário, alguma coisa, isso edifica. Porque o corpo de Cristo se alimenta um do outro. Porque Deus está em todos nós, Deus está falando através da sua igreja. Antes de a gente terminar, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao Rafael Silva, do canal do YouTube Eu, um Jovem Teólogo. Eu e o Rafa, a gente bateu um papo legal lá sobre diversos assuntos, né, relacionados à vida cristã. E foi muito legal, eu curti bastante, assim, tá diante das câmeras, né? Eu que me escondo aqui atrás de um podcast, foi uma experiência bem legal. E, então eu recomendo a você que está ouvindo a gente aí, né, que assine lá o canal Eu, um Jovem Teólogo. Eu participei da série Papeando a Palavra, tá? Se você for procurar lá na parte de vídeos lá, Papeando a Palavra, o episódio número 16, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, tá bom? Então fica aí a recomendação do Eu, um Jovem Teólogo. E Rafa, muito obrigado pelo convite. E vou deixar aqui também meu agradecimento à Elaine pela participação, né? E abrir o espaço aí para que você faça suas considerações finais, recomendações, o que você desejar aí, o espaço é teu. Tá, obrigada pelo convite. Faz tempo que eu não sou convidada para um RP sério, né? Sou convidada para o off. Mas obrigada, eu senti uma responsabilidade tremenda de trazer isso aqui, porque é um assunto muito sério e que fala assim muito ao meu coração, porque é uma experiência que eu tenho vivido, né? E eu quero dizer para você que está ouvindo agora, você que é novo cristão, ou se você ainda não é cristão, entregue sua vida para Cristo, porque Deus tem revelações maravilhosas para sua vida, sabe? E você que é cristão e que nunca leu a Bíblia, ou que você já começou a ler e parou, não se acomode. Se você já lê, continue lendo, né? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 12:2 que não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso você encontra na palavra, no relacionamento com Deus, sempre juntando oração e leitura da palavra. Não pense que você vai conseguir entendimento da palavra sem oração. Dedique-se sua vida em oração também, né? E se você não sabe como começar, vou dar uma dica para você aqui. Imite. Imitar sim, porque imitar é bom. Imitar no sentido de seguir o bom exemplo, né? Porque Paulo mesmo, ele nos encoraja isso, né? Em 2 Tessalonicenses, até ele falando sobre preguiça, ele fala, né? Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. E em outro momento ele fala em Coríntios que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, assim, se você for imitar no sentido de seguir o exemplo, procure pessoas boas. Por exemplo, eu ouvi um dia, foi até numa rede social, uma menina, Denise,
falando da experiência dela, de que todo dia ela lia a Bíblia e que ela das experiências dela a respeito de ler a Bíblia. E isso eu não sei por onde começar esse hábito, né, diário na minha vida, esse hábito diário. Então eu falei, eu posso fazer igual a ela. Então, e você também pode imitar bons exemplos, imitar boas pessoas, né? E o que me ajudou muito, tem me ajudado bastante, o grupo de leitura da Bíblia em um ano, que é administrado pela Denise, pela Mara, que é a mãe dela, e pela Antônia. E é um grupo maravilhoso. Grupo de WhatsApp, né? É um grupo de WhatsApp. E assim, não pense que é um grupo que vai encher seu celular de bons dias e boa noite, porque não é. Ele é um grupo que me cativou também pelas regras. Então, se você não tem problema em seguir regras, você vai amar esse grupo, porque ali o grupo começa no dia 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro. Elas já estão há 4 anos nesse projeto. Então, se você tem dificuldade, eu até falo para essa ouvinte, que foi quem sugeriu essa pauta, a gente vai deixar na descrição o link para esses grupos. Tem o grupo que é só para mulheres e tem o grupo que é só para homens. Então, ali ela coloca o plano de leitura. E todos os dias tem ela ou a mãe dela, né, que são as administradoras do grupo, que fazem uma reflexão a respeito do que foi lido. Ou seja, e são pessoas sérias, né? Elas são da Mara, eu acho que é da presbiteriana, acho que as duas são da presbiteriana. E são pessoas muito sérias, você vai ouvir coisa séria a respeito da palavra de Deus, você vai ser bem orientado. Então, assim, é uma dica assim, muito preciosa. Pega essa dica, porque vai acrescentar muito na sua vida, né? E se, por exemplo, começou em janeiro, hoje nós já estamos no meados do livro de Números. Não tem problema, quando você estiver ouvindo esse podcast, seja quando for, daqui uma semana ou daqui 2 meses, você pode entrar naquele dia, começar onde a gente estiver e você vai caminhando por um ano, né? O grupo não para, né? Você não vai começar de Gênesis, mas você vai começar de onde a gente tá. Então, assim, é uma experiência muito gostosa, muito boa mesmo. E quem quiser participar, como é que faz? Então, quem quiser participar, a gente pode deixar o link do grupo na descrição desse episódio, ou chamar a gente na confraria, ou chamar a gente lá no Instagram, né? Que a gente passa aí o caminho direitinho para poder entrar pro grupo, né? E beleza. Não desanima, gente. Busca, ora, lê a palavra, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer no seu interior, na sua mente, no seu coração. Não desanima, busque ao Senhor todos os dias e guarda a palavra dele no coração. Legal, Rolando. Obrigado mais uma vez pela tua participação, foi bem legal ter você aqui com a gente. E aí, vamos lá, Daniel agora, que é o nosso, para fechar com chave de ouro aí, nosso outro participante. Obrigado também, Dan, por ter topado participar com a gente aí, né? Foi bênção. Foi uma gravação aí bem problemática, cai a internet, o computador reinicia. Parece que tem um inimigo que tá furioso aí, não queria deixar esse assunto vir à baila aí, mas né, a gente, com esforço, contando com o esforço de cada um, a gente gravou e foi bom, cara. Posso dizer já pra mim aí, que tô aqui ainda tô na gravação aqui, ainda não tô na hora da edição, mas vai fluir aí, graças a Deus, se tudo correr bem. Mas eu deixo o espaço aí, Dan, para suas considerações finais e etc. Fica à vontade. Bom, primeiro, Rodrigo, sempre um prazer, cara, estar gravando aqui com vocês. Já tava com saudade já, mas tudo, como diz a palavra de Deus, tem o seu tempo certo. É verdade. A minha indicação, primeiro, aqui é uma indicação, sei lá, só pode considerar mais acadêmica, mas para mim é boa, que é um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, que é como interpretar a Bíblia. E aí, é uma palestra do pastor Nicodemos, e ele fala sobre a construção da Bíblia, a questão dos idiomas, né, que ela foi escrito, como a Bíblia que a gente tem hoje chegou à nossa mão, a questão de manuscrito, idiomas que a Bíblia foi escrita, etc, etc. E ele também dá muitas informações e nortes de como você começar a ler a Bíblia e interpretar.
Eu acho um trabalho muito bom esse vídeo do Nicodemos. Tem algumas curiosidades aí de história, né, da produção da Bíblia, etc., né, a parte história da escrita da Bíblia, e o próprio comentário dele, né, de um teólogo, de conhecedor de idiomas, etc., de como ler a palavra de Deus, o norte de alguns textos, de você conhecer o parecer histórico, etc., eu acho que vai ser bom. Outra orientação aí já é minha, né, a gente falou muito aqui de experiência pessoal, de como a gente venceu, né, o desafio de ler a palavra de Deus. Eu estou todo feliz que eu estou terminando de ler o Velho Testamento. A gente falou muito aqui, a revelação é de Deus, mas a Bíblia, né, o material físico, você comprou, você pagou, você foi lá numa loja, pagou, deu o seu dinheiro, passou o seu cartão, pagou em suaves 10 prestações a sua Bíblia. Não tenha medo, cara, de rabiscar a sua Bíblia, de escrever. Isso é uma indicação minha. Eu só consigo estudar rabiscando. Tipo, meus comentários, a minha Bíblia é toda rabiscada. Eu escrevo nos cantos de página. Uhum. Tipo, textos do Velho Testamento que eu sei que foram citados pelos apóstolos, eu rabisco do lado aqui. É aquela citação que Pedro fala lá. Minha Bíblia é toda rabiscada. Assim, é um jeito que eu consigo estudar. Por isso que eu não te empresto livro de estudo. Não, claro que eu não vou rabiscar nada de ninguém. Se alguém pegar um livro de estudo meu, um comentário bíblico meu, não vai ler só o comentário, vai ler os meus comentários no canto das páginas. Uhum. E, tipo assim, pra mim é um método efetivo, porque, tipo assim, eu não sou aquela pessoa que tem aquela habilidade, né, eu até falo o nome aqui, o Silas Malafaia tem muito, ele consegue falar versículo de cor. Eu não sei, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. Eu consigo gravar conteúdos. Tipo, eu sei o que tá no livro de Jeremias, eu sei o que o apóstolo Paulo tá falando ali no livro de Romanos, mas citar o versículo e o endereço dele, eu não tenho essa habilidade. Então, para suprir essa minha necessidade, eu comecei a rabiscar minha Bíblia toda. Uhum. Porque quando eu abro o livro, eu já sei o que eu tô procurando, porque eu já deixei. Eu já deixei ali, tipo, uma cola escrita minha ali, ó. Isso aqui fala sobre isso. Pra eu lembrar, que eu sei que tá naquele texto, mas eu não vou lembrar o capítulo certinho. Então, a minha Bíblia é toda rabiscada. A minha última recomendação, como eu falei da questão de você comprar a sua Bíblia, hoje a gente tem excelentes Bíblias de estudo, né? E essas Bíblias de estudo, elas têm o quê? Parecer histórico, a época, tipo, o livro de Levítico que a gente fala, a questão cultural, as Bíblias de estudo tratam dessa questão cultural, tentam explicar por que era feito daquela forma, por que Deus prescreveu aquele sacrifício daquele jeito. Então, às vezes, essa informação que muitas pessoas reclamam que a Bíblia não tem, hoje, cara, é muito fácil, as Bíblias de estudo estão trazendo essa informação praticamente toda. Contextualização, né? Isso, contextualização, e também, porque às vezes as questões não são só questões culturais, as questões dos sacrifícios ali de Levítico, eles tinham um significado, Deus queria simbolizar alguma coisa. Quando a gente fala que Levítico simboliza Cristo, tem que ter alguma relação com a pureza de Cristo, com a santidade de Cristo, com a obra restauradora de Cristo, perdoadora. Então, os comentários bíblicos, eles ajudam a dar essa luz também. Eles vão apontar, isso aqui era assim porque Jesus era assado, etc, etc. Então, essas dúvidas que muitas pessoas às vezes têm, e chega ali, eu vou ler Levítico para quê? Eu não entendo nenhum daqueles sacrifícios. Os comentários bíblicos, eles diminuem esse espaço que a gente tem. Se você fosse recomendar uma Bíblia de estudo, qual você recomendaria? Como presbiteriano reformado, eu recomendo a Bíblia de Estudo de Genebra, a segunda edição, tá? Porque tem a primeira edição aí. A segunda, ela tá muito mais completa, com muitas mais notas, né? Mais comentários. Eu já tive a outra. Realmente, a segunda, ela veio com material muito melhor do que a primeira tinha. Eu recomendo aí a Bíblia de Estudo de Genebra, segunda edição. Beleza, Dan. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Queria agradecer a você também, aí, ouvinte, que ficou com a gente até o final, né? Você que ajuda a gente a compartilhar nossos episódios. E deixar claro aí que esse programa, esse tema específico, partiu de vocês, né? De um ouvinte que escreveu pra gente. E a gente está aberto aí a isso. A gente tem nosso e-mail lá, o resistenciapodcast@resistenciapodcast.com, onde você pode falar com a gente aí, entrar em contato, mandar suas impressões e, principalmente, sugerir temas pra gente. A sua opinião é importante pra gente.
Como a Elane também falou, a gente tem lá o nosso Instagram também, que a gente atualiza os episódios. De vez em quando a gente tem um sorteio lá. A Confraria Resistência Podcast no WhatsApp, né, para você trocar uma ideia com a gente, que participa diretamente do programa e com outros ouvintes. O link também está na descrição do episódio. E vai ser muito legal conhecer aí você que está ouvindo a gente, se você estiver disposto aí a participar com a gente. Valeu? Fica aqui meu muito obrigado. E no mais é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Elane Souza. Eu sou Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.